Meu pai, ele foi um grande incentivador, porque ele lia pra gente, ele lia, sei lá, o Mil e Uma Noites, lia contos pra gente. E eu tenho uma memória muito afetiva de quando eu tinha 8 anos de idade, eu tinha ido muito bem na escola e ele me deu um presente, que foi o livro As Vestes Novas do Rei. Meu pai, ele era um homem muito politizado, então ele lia muito livros de filosofia, tanto que meu gosto pela filosofia vem muito dessa época de casa, e tinha muitas biografias também de grandes líderes que ele gostava. Então, a gente morava num apartamento super pequeno, e no quarto dos meus pais tinha uma estante que ele tinha vários livros. Ele incentivou, eu leio fluentemente desde os 5, 6 anos de idade. Bom, a gente está aqui na biblioteca do Espaço Femininos Plurais, que é um instituto que eu presido já há 3 anos. E essa biblioteca chama Toni Morrison, é aberta ao público, as pessoas podem vir aqui, consultar os livros, passar o dia estudando, lendo. E Toni Morrison porque é uma das minhas escritoras favoritas. Toni Morrison marcou a minha vida quando eu li, foi o primeiro dela, O Olho Mais Azul. Eu tinha 19, 20 anos quando eu li. E eu fiquei absolutamente impactada pela literatura. Esse aqui é a edição que foi da TAG, de 2019. Eu fui convidada para ser a curadora da TAG, e eu indiquei esse livro, O Olho Mais Azul. E a gente pediu para o agente dela que eu escrevesse o prefácio. E aí, meses antes dela falecer, foi autorizado que eu escrevesse. Isso para mim é uma das maiores conquistas assim, da minha vida, porque é o meu livro favorito de uma escritora que marcou a minha vida e cuja obra, né, ela é uma obra que eu acho que a Toni Morrison é muito sofisticada e ao mesmo tempo uma mulher que teve que responder perguntas do tipo: quando que você vai escrever sobre personagens brancos? Um autor branco nunca vai ouvir esse tipo de pergunta em relação a a personagens de outra etnia. Então ela escolhia escrever sobre personagens negros e complexificando, uma autora que trazia esse lugar também de humanidade para as pessoas negras, mas também de complexificar, de não de tornar heróis necessariamente. Muito pelo contrário. E até hoje é a única, né, mulher negra que venceu o Nobel de Literatura. Mas é uma autora que eu acho que as pessoas consideravam muito difícil, infelizmente. Então tinha toda essa coisa de autora difícil. E quando eu indiquei o livro para a TAG, a Companhia das Letras não estava mais reeditando os livros dela. E depois que eu indiquei, foi um sucesso absoluto. E a companhia passou a reeditar os livros depois dessa indicação aqui para a TAG. Foram mais de 40 mil livros vendidos só nessa curadoria da TAG. A gente tem James Baldwin, ficção, Maryse Condé, que é uma autora, faleceu recentemente, uma autora caribenha incrível, que começou a ser editada no Brasil pela editora Record e que já tem alguns títulos dela aqui publicados. Eu escrevi o prefácio de um dos livros dela. A gente tem também Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que é considerado o primeiro romance, né, escrito por uma mulher negra no Brasil. Então a gente tem desde esses livros mais, vamos dizer, clássicos, a autoras também mais jovens, né, que a gente acha importante também de ter. Mas eu acho que é importante falar das autoras de não ficção também, porque eu sou uma autora de não ficção. Então a gente tem Audre Lorde, a gente tem Sueli Carneiro, tem Carla Cotirene, temos também José Saramago. Importante falar que esse daqui, na verdade, eu ganhei da Pilar Del Rio, quando eu estive em Lisboa, na Fundação José Saramago. Ela fez uma doação dos livros do Saramago para a gente. Por ser um espaço dedicado para as mulheres, claro que a gente vai fortalecer a literatura feita por mulheres, tanto de ficção como de não ficção. Mas, obviamente, a gente também acha importante ter esses autores que são, como Saramago, né, o único Nobel de língua portuguesa, autores clássicos, assim como a gente tem também o Laurentino Gomes, né, sobre a sequência sobre escravidão. A gente recebeu uma doação do Consulado da França de autoras francesas. Então a gente tem aqui livros da Françoise Vergès, por exemplo, que é uma autora que pensa por uma perspectiva decolonial. A gente vai ter Bell Hooks, uma autora fundamental para quem estuda feminismo negro. Ele é muito importante, sobretudo para nós feministas que estudamos feminismo negro. Esse foi o primeiro livro escrito pela Bell Hooks, publicado na década de 80, e um livro que é um marco no feminismo negro, porque é justamente, né, Eu Não Sou Uma Mulher, resgatando o discurso da Sojourner Truth, que foi uma abolicionista que fez um discurso com esse nome, Eu Não Sou Uma Mulher, na Convenção das Mulheres de Ohio, em 1800 e tanto, questionando justamente a falta da discussão das mulheres negras
naquela época. Então, a Bell Hooks nomeia o seu primeiro livro com esse discurso famoso da Sojourner Truth, que é um marco do feminismo negro. Então, a gente vai misturando, eu acho, essas várias literaturas, porque a gente também tem a Gualusa, então, por que não? Né? Jovens de periferia não podem ler Saramago? Né? Jovens de periferia, porque vem muitas pessoas de periferia, mulheres de periferia, não podem ter acesso à obra do James Baldwin. Eu acho super importante quebrar com essas barreiras, porque às vezes no Brasil as pessoas acham que certas literaturas só são para certos públicos. E o nosso objetivo aqui é justamente oferecer, democratizar, oferecer desde os livros que são considerados clássicos aos autores mais contemporâneos. Aqui é a edição italiana do Pequeno Manual Antirracista. Tem também francês, alemão. Essa é a edição em inglês, que saiu em 2024, publicada pela Yale University Press, com o prefácio da Chimamanda Adichie. Eu acho que é uma vitória, assim, ser uma autora de não ficção traduzida é muito mais difícil, sobretudo quando a gente produz em português brasileiro. Então, chegar nos Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado que só traduz 3% de livros ao ano, é um desafio imenso, porque a gente está falando de pensamento crítico, a gente está escrevendo ensaio, a ficção, claro que é difícil para todos os autores brasileiros traduzirem, no geral, mas a ficção, né, é um romance, é uma novela, é diferente. Então, geralmente, as pessoas não estão muito interessadas em pensamento crítico feito no Brasil. A ideia que eles têm do Brasil ainda é uma ideia muito estereotipada do que é o Brasil, né? Então eles vão ler, vamos ler pensamento crítico, teoria crítica brasileira. Então não se tem muito essa visão de Brasil lá fora sobre isso. Nossa, Chimamanda foi um encontro abençoado, assim eu digo. Eu fui mediar um evento, ela veio participar em 2022 no Salão do Livro Carioca e eu fui convidada para ser a mediadora. Só que antes do evento a gente teve a oportunidade de jantar, de conversar. E num dos jantares ela falou para mim, eu queria muito ler as autoras brasileiras, mas eu só leio em inglês. Eu falei, bom, eu assinei com o Yale, em breve vai sair um livro meu. Você assinou com o Yale? Eu falei, assinei. Não, então eu quero te ler. E me deu o telefone dela e falou, me passa seu telefone. Quando o seu livro sair, eu quero ler você. E aí passou o evento, aí teve mais um encontro. No último encontro, a gente já estava ali super com uma afinidade uma com a outra, conversando muito, rolou uma identificação. Na hora que eu estava indo embora desse último jantar, ela falou, olha, eu quero ajudar no seu livro em inglês. Eu levei um susto, eu jamais pediria isso para ela, né? Quem que não quer ter um prefácio da Chimamanda, mas eu não pediria. Eu falei, tá bom. E aí eu nunca vou esquecer, no dia 11 de maio de 2024, ela mandou o prefácio do livro e para mim foi assim um dos maiores presentes. Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, que eu acho um livro muito sensível, um livro que ganhou o Jabuti. É uma autora que eu gosto muito de ler, porque eu acho que ao mesmo tempo que a literatura da Conceição Evaristo é uma literatura que também fala muito, acho que, de um lugar que nos é muito comum, como mulheres negras, ela não perde uma sensibilidade também na hora de contar essa história. Eu gosto muito da maneira como ela é poética, da maneira como ela descreve também as personagens, por mais que tenham vidas duras, não deixa de ter ali uma poesia, uma beleza na hora de descrever essa realidade. Audre Lorde, que para mim é uma autora super importante, eu peguei esse também porque eu organizei esse livro, eram vários textos e esse livro não tinha sido publicado no Brasil e eu fiz a organização e a apresentação, porque eu acho que a Audre Lorde é uma autora que já deveria ter sido traduzida para o português há muito tempo. Eu, como leio em inglês, já tinha lido muito do seu trabalho e ela é fundamental para a gente pensar em interseccionalidade, para a gente pensar feminismos, essas diversas perspectivas do feminismo, mas ao mesmo tempo ela era poeta também, então os textos dela são muito poéticos, ela abre mão do que se espera de uma acadêmica escrever, então ela escreve de uma maneira que conecta com as pessoas, sem medo de fazer isso. Então tem muitos textos dela que ela está escrevendo de uma forma muito poética e falando de temas que dizem respeito à realidade das mulheres. Então, é uma autora que eu gosto muito. E Alice Walker, eu escolhi esse box porque é uma autora que eu sempre estou relendo. Muitos livros que Alice Walker, Toni Morrison são autoras que eu sempre releio, mesmo os clássicos. E nesse box está A Cor Púrpura, que é um livro, acho que é o mais conhecido dela, que acabou virando um filme. Mas eu acho também importante as pessoas conhecerem as outras obras, porque às vezes fica, escritora de Cor Púrpura, quando ela tem um imenso trabalho, mas também uma autora que teve um cuidado de pensar autoras que vieram antes dela. Então, o que ela fez com a Zora Hurston, que escreveu Seus Olhos Viam Deus, é muito bonito, esse resgate dessa autora.
ela foi atrás buscar, ela foi atrás no túmulo dela, no túmulo que não tinha nem lápide, não tinha foto, e ela foi lá e botou nome, botou lápide no túmulo da Zora. E os livros da Zora começaram a ser reeditados, que foi uma autora que não conseguiu sucesso à época, nos anos 40, por ser uma mulher negra, que ousou ser escritora. Então, acho que a Alice Walker, além de ser essa grande escritora que escreve ficção e também não ficção, foi uma autora muito preocupada com as que vieram antes. Então, o que ela fez com a Zora Hurston é algo que me toca muito e que influencia muito no meu trabalho. A Carolina Maria de Jesus, uma autora que eu descobri quando, no final da minha adolescência, 18, 19 anos, eu trabalhei numa organização em Santos chamada Casa de Cultura da Mulher Negra. E por mais que eu já viesse nesse meio de militância, porque meu pai era militante, eu não conhecia essa autora. E eu fui conhecer justamente porque nessa organização tinha uma biblioteca, e o nome da biblioteca era Carolina Maria de Jesus. E para mim foi um mundo que se abriu quando eu li O Quarto de Despejo, e quando eu vi aquela mulher, e quando eu fui ler sobre ela, e de ver o sucesso estrondoso que ela fez no mundo, de quanto ela foi traduzida para vários idiomas, de como ela vendia milhões de livros. Eu acho que o Brasil, recentemente, passou a reconhecê-la como ela deveria. Acho que durante muito tempo ficou apagada, ficou também com essa questão de não ser estudada na academia, porque diziam que ela escrevia errado. Então tinha essa questão do preconceito linguístico. Acho que recentemente ela foi retomada, agora ela vai ser tema de escola de samba, tem grandes editoras reeditando os livros dela. Eu acho que o Brasil recentemente passou a reconhecer a Carolina no tamanho que ela é. Muitas autoras que eu cito no meu trabalho passaram a ser publicadas depois no Brasil, autoras que já tinham morrido. Os editores chegarem para mim e falar: olha, eu publiquei Beatriz do Nascimento porque eu li no seu trabalho. Nossa, eu não sabia quem era a Neuza Santos, vou publicar porque eu vi no seu trabalho. Então, eu também tenho, acho que um pouco de Alice Walker nesse sentido, de citar essas autoras que não foram reconhecidas quando deveriam. E hoje muitas delas passaram a ser publicadas e por grandes editoras. Nós forçamos essa mudança, não foi um belo dia o mercado editorial. As pessoas do mercado editorial acordaram querendo valorizar a literatura negra. Eu acho importante também de falar isso. Então, Simone de Beauvoir é uma autora que eu gosto muito por dois motivos, né? Eu estudei Simone de Beauvoir no mestrado em filosofia. Em 49 ela lançou O Segundo Sexo. E o livro foi para o Índex da Igreja Católica, um livro que foi atacado por muitos filósofos da época. Então eu tinha um professor que estudava Sartre. Falei, bom, ele vai saber quem é Simone de Beauvoir. E quando eu perguntei para ele sobre Beauvoir, ele falou: quem que é Beauvoir? Beauvoir, a mulher do Sartre? Então eu entendi que eu ia ter um pouco de dificuldade ali naquele curso para estudar Simone de Beauvoir. Mas consegui, fiz uma dissertação de mestrado sobre ela, venho estudando há mais de 10 anos o pensamento dela, mas não tem como você estudar o pensamento de Simone de Beauvoir ignorando a ficção dela. Porque o trabalho dela de ficção também, as suas personagens femininas, traz muito também do olhar dela sobre o que ela pensava sobre a mulher, esse ser complexo, o incômodo que ela tinha também das mulheres sempre serem representadas da mesma maneira, como se as mulheres tivessem uma essência única. Os mandarins, eu adoro os mandarins, que ganhou o Goncourt na França, né, que é o maior prêmio lá francês. As belas imagens, que eu acho que é um livro incrível da Beauvoir, que todo mundo tinha que ler e que raramente as pessoas falam sobre esse livro, que é uma ficção fenomenal da Beauvoir, complexa, e as pessoas raramente falam. Então também tem isso, às vezes os grandes autores, as pessoas só falam de determinados livros. Eu não, eu gosto de ler também aqueles que muitas vezes sequer tá nos catálogos dos livros que tem que ser lidos. Bom, eu leio muita ficção, né? Como eu tenho que toda hora ficar escrevendo e produzindo e publicando outros autores, então a ficção é o que me tira, assim, né? Eu tô lendo agora o livro mais recente da Chimamanda, O Contágio dos Sonhos, que é um livro bem grande, estou ainda chegando na metade desse livro, mas eu estou também fazendo o exercício de ler autoras independentes. Isso para mim é muito importante, porque aqui no Espaço a gente tem um projeto chamado Movimento Autoral, que a gente organiza uma noite de autógrafos para uma autora mulher que tenha publicado por uma editora independente. Então eu também gosto de ler essa literatura que não é tão do mainstream, ou que as pessoas não estão falando sobre ela. E nos eventos que eu vou, às vezes as pessoas me dão livros de autores, às vezes, que se autopublicaram.
para a gente ir quebrando também com aquilo também, que às vezes as pessoas dizem para a gente só o que é bom, o que a gente tem que ler. Então eu não gosto de ser muito direcionada sobre o que as pessoas estão dizendo que é a grande literatura do momento. Então agora eu estou escrevendo, estou terminando a edição ampliada de Lugar de Fala. Então acho que depois de tantos anos foi interessante para mim pegar o livro e olhar tudo que já foi dito sobre e agora escrever uma edição ampliada. Bom, eu revisitei muitas das discussões que aconteceram ao longo desse tempo, porque foi um conceito que se popularizou. E com isso também vieram muitos equívocos em relação à interpretação do conceito. Então, muitas pessoas nas redes sociais brigando e falando exatamente o que, totalmente o contrário do que é o conceito. Então, foi importante também para mim entender por que em algumas partes essa recepção aconteceu dessa maneira. Então, eu estou escrevendo e estou ampliando também para pensar lugar de fala. Agora, nesse momento que eu estou lançando livros fora do Brasil, e morei em Nova York ano passado, que eu dei aula na NYU, pensando no lugar de fala também a partir desse lugar do sul global, a partir desse lugar do sul do mundo. Quando eu era mais jovem, eu escrevia poesia, eu até participei de concurso de poesia, ganhei alguns concursos, eu tenho as poesias que foram publicadas em algumas coletâneas, quando eu era mais jovem, mas depois eu parei de escrever ficção. Acho que talvez... O Cartas para Minha Avó, ele é um livro de memórias, mas ele também tem muito de prosa ali, talvez ali foi um ensaio meu para isso. Mas eu sinto vontade de, talvez, voltar a escrever poesia. Agora, escrever um romance, que as pessoas falam para mim, não, acho que seria bom você escrever, eu não sei se eu ainda... Não sei se é uma vontade minha ainda. E acho também super difícil, né? As pessoas acham que... Eu acho super difícil. Eu sou uma leitora voraz, admiradora voraz de ficção. Agora, escrever ficção eu acho um desafio. Não sei, quem sabe? Talvez.